E aí, pessoal do meu canal? Então, vamos lá. Entre os contos, esse meu título, no sentido nunca subestimar, ele vem de uma forma que meu conhecimento em relação ao mundo das arrematações judiciais. Com meus 22 anos, eu já trabalhava numa empresa, eu sou formado pelo Senai, ajustador ferramenteiro, e nessa empresa eu tinha o cargo de mandrilhador. E possivelmente eu sempre tive esse pensamento, para que eventualmente a gente possa fazer uma diferença, você sempre tem que ter mais do que uma atividade. Na questão era um pouco difícil em relação a muitas coisas, mas eu sempre busquei uma saída, uma alternativa. E aí tinha uns parceiros da empresa que eu trabalhava, eles tinham uma outra empresa e faziam muito serviço para fora, para multinacionais. E aí onde eu, depois do horário, eu fazia um trabalho extra, onde eu consegui juntar um valor e comprar possivelmente um carro utilitário, na época uma perua, carroceria. E aí tudo começou no sentido de eu querer também, os final de semana, sábado possivelmente, o final de semana no domingo, fazer alguns carretos. Foi aí que eu conheci uma pessoa, que hoje ele não está mais com a gente, mas foi uma pessoa principal na minha vida, e ele era arrematante judicial. Na sequência, eu saía para cumprir os mandatos para ele, para retirar as devidas mercadorias. E eu já comecei a fazer isso aos sábados, né? Mas possivelmente nessa empresa que eu trabalhava começou uma crise. Entre 3 anos que eu fiquei lá, o último ano estava demais. Eu também tenho uma história, depois eu vou contar, bem legal, sobre uma empresa que eu posso falar com muito orgulho. Foi uma empresa que eu trabalhei e os patrões excelentíssimos, sem palavras. Se alguém que trabalhou lá pode falar aí, porque sabe que eu estou falando a pura verdade. A Mecânica Natal. Hoje as fresas natais, e hoje não tem mais. Então fazia parte da equipe lá, eu era a raspa do tacho lá, que eu era o mais novo deles, né? E é isso, trabalhei 3 anos lá com muito orgulho. Aí voltando aos contos aí, eu com a perua, com esse possível parceirão também, que o Deus o tenha, um senhor que me ajudou muito, me fez muito aprender em relação ao mundo judicial. Eu comecei a fazer os devidos cumprimentos dos mandatos judiciais para ele. E aí, em cima do mandato judicial dele, sempre tinha um númerozinho de lápis lá em cima que ele deixava. Um dia eu perguntei para ele, poxa, eu fiquei pensando primeiro comigo, esse valor, vamos ser uma, uma overlock, né? No valor de R$ 250, possivelmente de mercado estaria uns 550, 600. Eu perguntei se ele vendia. Ele falou, poxa, vendo, sem problema algum. Se você me der em cima do que está aí nesse número, 30%, 20%, nesse sentido. Aí começou, tudo começou por aí, foi uma maravilha. E aí, pessoal, em toda essa situação aí, eu fiquei a pensar, foi vários mandatos que eu cumpri para ele. E tem uma história maravilhosa que, eventualmente, eu levei excelentes resultados para ele, não só para mim, como para o executado. Teve pessoas que eu fui cumprir o mandato e falou, poxa, Wagner, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, meu, eu não só vou fazer, como eu dou a certeza para você que você tá com a faca e o queijo na mão, porque você tem eu como a solução. Mas eu me deslanchava, era uma coisa muito gostosa. Por isso que eu tenho esse título, W. Eu sou negociador. Eu me senti assim um possível pivô de toda a situação. E aí, dando continuidade, eu comecei a pensar, por que não ir num leilão, né? Eu perguntava para ele, ô senhor, o senhor me leva um leilão uma vez? Ô senhor, me leva um leilão? Mas devido ao tempo, a situação que a correria, ele vê também o cara muito jovem, ele nunca muito sentiu assim muita, assim, a situação de fazer com que eu fosse com ele. Aí um dia, por muito que eu tenho, às vezes quando eu quero achar uma solução, eu tenho um hábito de olhar para o espelho e conversar comigo mesmo. Olhei para mim e falei, e aí, Wagner, como que você tá? Tudo bem? Não, você não tá bem, você tem que ficar melhor. Para ficar melhor, você tem que fazer e tomar as decisões certas, você mesmo. Você quer ir para o leilão? Então você vai, mas vai em busca da ferramenta para você poder entrar nesse meio, nesse mercado. Foi aonde despertou a ideia, possivelmente, do quê?
de assinar o Diário Oficial. Ah, foi demais. Assinei o Diário Oficial e aí, meus amigos, esse conto começa a ficar emocionante. Mas em todo esse relato que eu contei entre a Mecânica Natal e outra empresa que eu trabalhei antes da Mecânica Natal, que foi a Kiverton, empresa que eles também tinham, parece um parentesco, empresa maravilhosa. E antes dela teve uma outra que aí foi a façanha maior. Foi aonde, quando esse meu ex-patrão aí, e possivelmente eu comecei como meio oficial ajustador. Só que o salário não saía daquilo. Eu vi que eu não tinha possibilidade de crescer nada e eu já estava em várias atividades. Eu estava tanto como ajustador, às vezes me punha no torno, furação, radial e nada. E aí eu cheguei para o meu encarregado e falei assim, ó, isso aí foi bem antes da Mecânica Natal e da Kiverton. Eu cheguei na PFF, nessa empresa que eu trabalhei, eu cheguei e falei, aí, como que fica? Eu, poxa, eu ficar meio como meio oficial aqui, a idade vai chegando, sem salário, sem um crescimento profissional, né? Em carteira e tudo mais. Eu peguei e falei com o carregado e falou, ó, eu não posso fazer nada. Se você quiser, conversa lá com o seu Pedro e tal, conversa com ele. Se você conseguir algo, beleza. Se não, comigo não dá. Fui conversar com o patrão. Falei, ó, patrão, é o seguinte, eu queria ver com o senhor se há possibilidade de o senhor melhorar meu salário e pôr na minha carteira, pelo menos oficial aí, ajustador e possivelmente eu quero chegar a ferramenteiro. Ó, Wagner, não tem como, estamos em crise, não dá. Eu falei, ó, então eu vou procurar alguma coisa. Ele falou, então fique à vontade, vai. Vai que para mim aqui é o que eu posso te manter dentro desse padrão. Eu falei, beleza, vamos dar continuidade, é muito bom, vamos lá. Aí na sequência eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui, e foi aonde aconteceu de possivelmente eu pular para uma empresa que nem foi a próxima, foi a Kivitor. Eu achei naquele jornalzinho amarelinho lá, e cheguei lá e estava precisando de fresador. E o meu salário na possível empresa vamos supor, seria R$ 100, nessa empresa nova eu iria ganhar 300. Mas eu, com a base da fidelidade, voltei novamente pro meu patrão lá, esse patrão, que eu já estava lá há quase 2 anos. Falei, ó, o, o meu patrão, é o seguinte, eu arrumei uma empresa aí, eles me pagam bem mais o salário do que o senhor. Tem como você me pagar? Ele falou, o que você consegue? Eu falei, valor que tá 100, eu tô ganhando aí, vamos por lá uns 300 de início, como meu oficial fresador, ou fresador já. Ele falou, nossa, que bom, hein? Mas vê lá se eles têm uma vaguinha pra mim também. Dá, brincou comigo. Eu falei, não, tudo bem. Eu peguei, pedi para ele a devida baixa da minha carteira e fui para outra empresa, e explicando que possivelmente depois eu ia pegar semana que vem a carteira. Maravilha, né? Comecei na outra empresa, já estava trabalhando. Aí, possivelmente, quando eu fui buscar minha carteira, eu tive uma surpresa. Eu trabalhei quase 1 ano e meio, indo quase para 2 anos. Quando eu peguei a carteira, estava registrado de um dia para o outro. Eu falei, poxa, você vê como que é essa situação aqui? Ele falou, a menina errou aí e tal. Aí eu era meninão novo, mas também nunca fui assim de causar nada. Eu falei, não, tá tudo bem. Ainda bem que eu já arrumei outro emprego, não tive perca nenhuma. Tô indo, tchau. E minhas portas estão abertas, na verdade. E aí, pessoal, na sequência que eu fui embora, aí passou essas duas outras novas empresas, que foi a Kipton e a Mecânica Natal. E possivelmente eu já tinha pulado para uma empresa que possivelmente também entrou em crise depois de 3 anos, a Mecânica Natal. Só para vocês terem uma ideia, a gente ficou quase um ano jogando bola, o pessoal jogava baralho, brincava. Quando muito entrava um serviço, era raro. E aí, possivelmente, eles estavam numa posição também de não ter mais a gente como funcionário. E foi onde também eu tive uma façanha, mas essa façanha eu vou contar em outro conto. Mas dando continuidade na minha primeira arrematação, que foi do meu ex-patrão da PFF, entendeu? Então, o que, que eu posso dizer? Na questão do nunca subestimar. E aí, tudo que tem que ser seu vai ser, não tem por onde correr, entendeu? Então, o universo, nosso Deus, ele sabe como corresponder à sua lealdade e à sua vontade, sua garra, sua determinação. Voltando, eu possivelmente já tinha comprado a perua, comecei a pegar o talento com um possível arrematante. Muitas coisas que ele conversava, eu ficava atento no que ele falava para os clientes, e aí eu fui aprendendo. E aí, possivelmente, quando eu assinei o Diário Oficial, que eu conversei comigo mesmo e acabei assinando o Diário Oficial, o que eu vi? A primeira empresa que eu vi lá
era a possível empresa do meu ex-patrão que estava indo para leilão. E isso eu vi numa sexta, possivelmente o leilão já seria na semana que vem, na outra na começo da semana, na segunda. Eu liguei para ele de imediato, entendeu? E possivelmente, olha aí o que ele me falou. Como tinha várias situações que eu já estava vivendo, eu já tinha montado uma usinagem, tinha saído da mecânica natal, já estava entrando com possível frete para o possível senhor que me deu essa abertura de possíveis compras, depois eu assinei o Diário Oficial. Eu liguei para o meu ex-patrão e falei, ó, seguinte, como eu tinha um conhecimento com uma menina lá, que a gente até tinha um começo, assim, de entendimento junto e tal, falou, Wagner, poxa, o seu Pedro falou que não tá precisando mais ninguém, não sei o que, tal, tal, não adianta você ficar ligando. Eu falei, não, fala com ele que eu preciso falar com ele. Ela falou, ó, você, tudo bem, vai. Eu falei, só chama ele lá. Aí ele me atendeu, eu falei, ó, e aí, tudo bem, seu Pedro? Tudo. E aí, Wagner? Não tô precisando de ninguém. Ele já foi logo se abrindo, né? E possivelmente estamos em crise aqui, não tô pegando, como eu tinha usinagem, tinha oferecido algum serviço para ele, ele falou assim, ó, não tô terceirizando nada, tá difícil, tal. Eu falei, não, não é nada disso não. Ele falou, o que que é então? Eu falei, ó, possivelmente a empresa do senhor tá indo para leilão semana que vem. Ele falou, o que que você tá falando? Eu falei, ó, o que eu tô falando é muito simples. Eu não só falo como eu provo e mostro pro senhor o diário oficial. Aí ele falou, então vem para cá agora. Aí eu fui. No que eu fui, toquei a campainha, que não era tão distante de onde eu estava, possivelmente minha amiga estava lá. Ela falou, Wagner, o que, que você está fazendo aqui? O senhor Pedro não quer falar com você. Eu falei, ó, você vai fazer o seguinte, você vai subir lá e vai falar assim, ó, o senhor Wagner está aqui, quer falar com possivelmente com o senhor, e é isso, ele vai mandar eu subir, só isso. Ela falou, meu, não brinca. Eu falei, então vai lá. E ela foi. Quando não, olha lá o que aconteceu. E aí, pessoal, aí ela desceu e falou, não é que ele quer falar com você? Eu falei, então, falei pra você. Aí cheguei e sentei na mesa do homem, assim, aquela mesa maravilhosa, e ele lá, porque era um engenheiro, um homem, sabe, muito capacitado, não é por questão qualquer, mas a gente sabe, uma empresa que ele tinha muito know-how, ele vivia viajando para vários países. Então a gente sabe a empresa que a gente possa estar e o potencial da mesma e a influência que tem, não só no Brasil, como no exterior. E aí eu peguei, sentei ali e tal, ele só virou para mim e falou assim, o que que você tá sabendo disso? Eu falei, na verdade eu não tava sabendo muita coisa, né? Porque eu era um iniciante. Eu falei, não, eu tô sabendo de tudo e a gente vai resolver. Ele falou assim, vai resolver mesmo. Eu falei, vai, lógico. Você tem como resolver? Eu falei, lógico que tenho. É só o senhor me dar a carta branca. Só que daí ele fez algo que nem eu acreditei que ele faria. Ele me deu a faca, o queijo e deu tudo. Ele pegou lá numa gaveta que ele tinha, ele foi até o fundo assim, puxou com os dois dedinhos assim, trouxe um talão de cheque. Aí ele pegou, assinou o cheque, não me falou nada. Ele pegou, assinou, deixou em branco, falou assim, me deu um cheque em branco. Ele falou assim, ó, Wagner, esse cheque aqui, você está entendendo? Eu falei, lógico que eu tô, o que que o senhor está dizendo? Ele falou assim, é que você vai comprar essa empresa, você paga até a avaliação, você está entendendo? Eu falei, tô. Oh, que maravilha. Ele me deu o cheque, pegou um papel, escreveu um nome e falou assim, ó, tá vendo esse nome aqui? Pois possível lá, esse aqui é o gerente da minha conta. Qualquer HSBC que você for, esse valor está disponível para você, está entendendo? Pagar o que tem que ser pagado pela arrematação. Tudo bem? Eu falei, maravilha. E vamos dar continuidade, pessoal. Em toda essa situação, quando eu vi ele fazendo tudo isso, eu comecei a raciocinar. Eu falei, nossa, eu tô com a faca e o queijo na mão, mas só que possivelmente eu estava com um pensamento de uma pessoa, que esse possível senhor que me dava todas as coordenadas, ele tinha um filho, e o filho dele era o general maior dentro dessa situação, desse leilão judicial, que era daquele segmento, que tem execução, tem trabalhista, tal, tal, e era justamente no segmento que eu precisava fazer. Eu pensei logo nele, eu falei, poxa, eu vou falar com fulano. Se eu falar com fulano, ele vai estar comigo, não vai abrir mão, e a gente vai ganhar junto. E possivelmente o que acontece? Ansioso, eu tentei correr atrás dele, ligar, mas não consegui localizá-lo. Então eu falei, não, eu chego cedo no fórum. Antigamente era, não é, hoje é unificado, hoje é na Barra Funda. Antigamente era Santa Ifigênia, Rio Branco, tal, tal. Aí eu fui, possivelmente abri às 10 ou às 9, não me lembro, mas eu sei que 7h30, 8 horas eu estava lá. E eu estava preparado. Quando abriu, eu já subi lá na vara, tal, não sei qual 20ª que era, mas eu não lembro muito bem. Eu já peguei o processo. Uma das coisas que eu acho interessante a gente comentar é que um processo você tem que ler ele
a altura. Então, para você ler ele a altura, é sempre de trás para frente. E eu tô lá na observação, tal, quando eu sinto alguém bater nas minhas costas, assim. Quando eu olhei, nossa, era aquela pessoa que eu tava com ele na cabeça pra gente estar junto. E aí, pessoal, que vem em cima de toda a realidade daquela palavra. Eu olhei para ele e falei, nossa, que legal, pô, que bom que você tá aqui, né? E aí, vamos lá, vamos ver como que ele se comportou comigo. Aí, pessoal, olhei para ele já naquela ansiedade toda, eu falei, nossa, ô fulano, tá tudo uma maravilha, eu tô olhando um processo aqui que tem um leilão e tal, e é do meu ex-patrão, fulano de tal, tal. Aí ele, isso ia chegando os arrematantes, chegando todo mundo tal, fez quase uma rodinha assim entre eu e ele e tal. Aí ele olhou pro pessoal e falou assim, ó, fala aqui para ele que o leilão é público. Aí eu não entendi muito bem, assim, daí um outro lá começou a caçoar, falou, haha, olha só, ele veio comprar as bicicletas, ele veio a pé. Aí os caras começaram a tirar um barato da minha cara, eu falei, nossa, que coisa, eles estão tirando para escanteio aí, estão desconsiderando a minha pessoa. Aí eu me afastei, deixei aquele grupo grande, que não era de poucos, tinha uns 8 ou mais. Aí chegou o possível oficial de justiça com as pastas, com vários processos, e ele tinha várias situações que estavam para leilão. Aí eu já pus na minha cabeça, eu não vou deixar passar um em branco, fui em todos. E quando eu via que a necessidade não era para mim, é para eles verem que eu queria participar. Ah, dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu entrava. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, eu deixava. Aí eu entrava. Aí quando chegou no leilão, que era o leilão, que tinha que sair de verdade, aí a coisa começou a mudar. Eu peguei e falei assim, peraí, agora é comigo. Então eu deixei eles brigarem. Chegou um negócio aí, vamos supor, hoje de 2 milhões, 2 milhões e meio, que estava em volta de uma avaliação de 350, 400 mil, começaram a brigar até um valor compatível entre eles, de 450, 500, e sendo que um começou a dar um toque para o outro, a deixar na mão dele. Possivelmente esse ex-amigo meu caiu na mão dele. E aí na sequência, pessoal, entre os 450 e 500, aí o oficial já começou a dar o devido aceite para quem ia ficar. Então, como estava na mão dele, falou, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quando ia falar, dou-lhe três, eu entrei. Eu falei, poxa, então 500 eu dou 550. Aí eles cochicharam entre eles, chamaram o oficial. Falou assim, não, não é de 50, 50, é de 100. Aí o oficial chegou para mim e falou assim, ó, seu Wagner, não é de 50, é de 100. Eu falei, então se é 100, se é 600, põe 700. Aí ele, 800. Aí é aquela coisa, eu tava fervendo por dentro, sabia que eu tava com tudo na mão, eu 800, 900, e aí viu, aí iria chegar a avaliação, vamos supor, eu tô falando um valor agora, mas não lembro, mas 1,5 milhão, vamos dizer assim. Quando chegou nos 450 e possivelmente ele estava eufórico para não deixar bater no meu nome, ele mandou os 500. Mandou a mais os 1.500. Daí o oficial, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Aí ele falou, seu Wagner, você não vai? Eu falei, não. Ele bateu os 1.500, deixa para ele. Possivelmente, pessoal, aí tem uma situação. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que aprender da melhor forma possível. E tudo que eu estava fazendo não era só o carreto, eu estava em observar, em acompanhar, em ver o que eu podia comprar, o que eu podia vender, como eu tinha que negociar. E eu ouvi. Quando você ouve muito bem e tenta ver, viver a realidade da prática do outro, onde ele acertou, errou, você tem muito mais chance de ter um final feliz. Foi nesse sentido aí que aconteceu comigo. Quando o oficial falou isso, então, quando o oficial virou e falou assim, então, seu Wagner, nesse valor aí você não vai mais? Eu falei, não, deixa com ele. Aí encerrou, caiu no nome dele. Então, quem arrematou possivelmente foi ele. Mas voltando em tudo aquilo que eu falei, o que eu fiz? Eu desci no saguão, aí eu preenchi uma guia no nome do meu ex-patrão, com o valor total da avaliação. Por que isso? Porque, na verdade, é bem simples de entender. Hoje, eu não sei se você aí que é advogado, como está o sistema, mas existe uma palavra que chama remir a dívida. Então, possivelmente, o executado ele tem um prazo definido, mesmo depois do leilão, para pagar o valor total. E como meu ex-patrão, quando eu estava com ele em reunião, ele me deu a oportunidade, me deu o cheque em branco, eu preenchi o cheque no valor total que ele devia, e possivelmente já preenchi e fui levar ao banco. E aí o que aconteceu? Possivelmente o dinheiro do meu amigo lá ficou preso. Tanto é que ele saiu correndo atrás de mim no dia
na vara tal, brabo pra caramba, olhou pra mim e falou assim, pô, seu filho da mãe, não sei o que, me xingou pra caramba, você tava lá no meu pai, não sei o que e tal. Eu falei, não, você tá equivocado, eu sempre trabalhei com seu pai honrosamente, nunca fiz nada de errado, e na verdade eu sempre pedi para ele me levar no leilão e nunca levou, eu tomei a iniciativa pelas minhas próprias pernas. E você, em contrapartida, quando eu encontrei você no leilão, era você o possível parceiro que eu queria que pudéssemos nos auxiliar e a gente ganhar junto. E você até me dá um norte. Mas você subestimou a minha capacidade. Foi onde eu estava com tudo na mão para dar o desfecho. Então, agora é o seguinte, segue o seu caminho que siga o meu. E é isso, pessoal. Esse é meu relato, entendeu? Mas é muito. Então, isso é um fator verdadeiro. Eu realmente, até depois que eu liguei pro meu possível amigo, que ele me dava os carretos, ele mesmo falou: Ó, fulano tá muito bravo com você e tal. Eu falei: Ah, nunca fiz nada de errado. E possivelmente o que eu fiz foi porque realmente tinha que acontecer e tinha que acontecer comigo. Não foi uma coisa que eu fiz forçadamente, mentalmente, falando eu quero isso, eu quero aquilo. O destino me levou até lá. E fora isso, que eu posso dizer? Depois esse meu amigo ficou, fala amigo, que hoje a gente é amigo novamente. Ficou uns 5 anos sem falar comigo. Depois ele voltou a falar novamente. E aí a gente teve outras façanhas junto que talvez eu vou contar aqui também. Então o que eu digo, o hoje é um fator de se posicionar e acreditar no que realmente você tem de maior para acreditar que é você mesmo. E dá o sentido de, muitas das vezes, você não pode ouvir as pessoas e querer escutá-las, porque aquilo só vai ser resolvido com você mesmo. Esse é meu conto. A minha primeira arrematação num fator de ter a oportunidade de ter comprado para o meu patrão. Eu digo que eu fiz a arrematação de uma empresa e comprei, porque tanto é que quando eu cheguei lá na empresa dele, ele olhou para mim e falou: E aí, Wagner, o que que deu? Daí eu apresentei a documentação para ele e falou: Ô, rapaz, isso é demais, hein? Eu falei: Não, bacana. Ele falou: Quanto você quer ganhar? Eu falei: Não, seu Pedro, aí é com o senhor. Vê o que o senhor pode me dar de melhor, tá bom. Ele pegou e me deu um dinheiro satisfatório, que na época eu fiquei muito feliz. E é isso, pessoal, tá bom? Até hoje eu tenho certeza que, com certeza, eu fiquei ali numa posição maravilhosa, de todo sentido, e de aprendizado, e que eu quero passar para vocês aí.